Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Amós. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Como vimos anteriormente, o livro está dividido em 7 porções, e nós chegamos agora na terceira porção, que é o discurso de transição do juízo contra Israel, ou seja, ele estava falando do juízo das outras nações. E agora ele faz uma transição para começar a falar do juízo contra Israel. Os temas discutidos entre o capítulo 2, do verso 6 até o verso 16, são estes. Ele vai falar de novo sobre os maus tratos que o povo de Israel dispensa para os mais pobres. Ele fala da corrupção, da adoração devido à lascívia e à injustiça que estes povos praticam. Ele também fala do abuso dos privilégios especiais que o povo tem, que foi concedido a este povo já na época do Êxodo e na conquista da terra. Ele também fala sobre a oposição ao ministério que Deus concedeu aos profetas. O povo se insurgia, se opunha a este ministério. E fala, por último, do juízo inescapável em forma de um terremoto. Ou seja, não vai haver escapatória. A primeira acusação é sobre a opressão econômica e religiosa, que vai do verso 6 até o verso 8. Ele fala de casa de José e ele fala de casa de Israel. Quando ele fala de casa de José, ele está falando especificamente sobre as duas principais tribos do Reino do Norte, que era Efraim e Manassés. Efraim é uma das maiores tribos, uma das mais fortes tribos do Reino do Norte. E quando ele fala de Israel, ele está juntando todo o povo de Deus. Porque Israel, ou Jacó, foi o pai das 12 tribos, não somente do Reino do Norte, mas também do Reino do Sul, o reino de Judá. Então, aqui, quando ele fala Israel, ele não está falando especificamente da tribo do norte, mas ele está falando de todas as tribos, dos descendentes de Israel. E ele começa a falar sobre os 4 grandes crimes que o povo está cometendo. Primeiro, ele vende os pobres à escravidão, a corrupção, o desejo pelo dinheiro, a perversão da justiça dos mais vulneráveis, dos oprimidos. Quando ele também mantém relações sexuais ilícitas, quando tanto o pai quanto o filho praticam relações com a pessoa, com a mulher. E ele fala em tirar vantagem financeira daqueles que são desafortunados. Tudo isso está relacionado com a corrupção, com a riqueza de alguns e o infortúnio de outros, mas a questão de corrupção religiosa, de corrupção de justiça. Então, tudo isso está sendo levantado como um crime diante de Deus. O abuso de poder vem de encontro com as leis do tratamento digno. Deus se preocupa em que as pessoas sejam dignamente tratadas. E aqui o povo mais poderoso, o povo mais rico, os governantes, inclusive os sacerdotes, eles violavam esta lei de tratamento digno. Eles abusavam do poder, eles usavam de propinas, eles usavam de perseguição financeira, eles arranjavam provas fraudulentas, eles vendiam pessoas inocentes
ou vendiam pessoas endividadas, tudo para ganhar dinheiro. As dívidas não eram grandes, as dívidas eram pequenas, como o preço de um par de sandálias. Ele fala vender por um par de sandálias. A influência corrupta nos tribunais tirava essa dignidade, a dignidade dos pobres. Eles mantinham relações ilícitas com as suas noras. Estes praticavam crimes ainda piores do que o de Gaza ou de Tiro, que a gente acabou de ver as profecias contra estes lugares. Eles exploravam os que precisavam de dinheiro emprestado ou aqueles que foram multados impropriamente apenas para ganhar dinheiro. E o seu crime era pior? Sim, era pior porque ele usava o seu próprio povo como mercadoria. Eles vendiam o povo. O povo era tratado como lixo. Ele fala em pisar. Isso quer dizer destratar. Pisar é tratar indignamente. Eles negavam o direito de justiça. Eles retinham a capa do pobre e se apoderavam do dinheiro da multa. E à noite eles faziam orgias deitados sobre as capas dos pobres e os pobres passando frio. Estes atos eram atos abomináveis. E Deus fala por que estes atos eram abomináveis. Eles eram abomináveis porque os poderosos líderes, anciãos, é que faziam isso. Esses poderosos, esses líderes, esses anciãos, eles deveriam cuidar do povo, eles deveriam estar mostrando o juízo e a justiça, eles deveriam julgar retamente, mas eles faziam exatamente o contrário. As relações sexuais eram forçadas, eles violavam as instruções de Deus acerca da santidade. E quando se viola as instruções de Deus, se afronta ao próprio Deus. A relação era uma afronta à santidade de Deus e ao nome de Deus. Isso significa a sua pessoa, o seu caráter. Isto era profano, isto era uma afronta na cara de Deus. E isso tudo acontecia em santuários separados. O que devia ser adoração ao Senhor era uma afronta ao Senhor, era um pecado ainda mais grave. Por isso ele chamou de abominável. No verso 8 até o no verso 9 até o verso 12, ele amplia essas acusações. E ele fala daquela graça que Deus demonstrou na libertação do povo do Egito, naquela graça que Deus demonstrou mantendo o povo durante todo o tempo no deserto, aquela graça que ele demonstrou na conquista da terra prometida. A pergunta que ele fazia, a pergunta que o profeta fazia, só tinha uma resposta. E a resposta que ele fazia que ele deveria dar era exatamente a resposta que dava a Israel a confissão de que ele era culpado. Em outras palavras, a resposta forçava que Israel fizesse uma assinatura da sua própria condenação. Os israelitas estavam tratando o presente da terra como algo vil, algo sem valor. Então Deus aqui destaca o dom da terra. Eles tinham
tinham a terra e eles não se esforçaram tanto assim para ganhar a terra, porque Deus deu esta terra para eles. Deus destruiu diante deles todas as forças dos inimigos que estavam ali. Então eles estavam tratando este presente como algo sem valor. E aqui o profeta destaca o dom, o presente, a grandiosidade que foi isto. A conquista da terra, a destruição dos habitantes, tinha um sentido. E aqui Deus relembra aos israelitas por que ele destruiu todos os habitantes daquela terra, para que eles pudessem habitar em segurança, para que eles pudessem ser protegidos do povo ser protegido da influência maligna daqueles povos. Proteger o povo da aliança. E agora, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo exatamente o contrário. Eles estavam exatamente agindo como o povo da terra agia, né? Pervertendo o direito, pervertendo justiça, pervertendo as regras de adoração. O Senhor fala sobre os amorreus. Aqui o amorreu ele está sendo utilizado como um exemplo de todos os cananeus. É claro que não foram só os amorreus destruídos para que o povo pudesse habitar aquela terra. Foram muitos outros povos. Foram os povos cananeus todos. Mas ele usa os amorreus como exemplo, porque eles tinham uma reputação de terem um tamanho, uma força muito maior do que a do povo de Deus. Eles são comparados aqui na sua força, no seu tamanho, como carvalhos, como cedros, e isso simbolizava grandiosidade. Amurru, né? O Amurru descreve o oeste, a Sírio-Palestina, ou seja, toda aquela região onde os cananeus estavam vivendo. Né? Deus extermina absolutamente todos eles, como Deus exterminará todo o povo de Israel. Por conta de que Israel usou tão mal a terra que Israel constituía-se uma vergonha ainda maior do que os cananeus, do que os amorreus. O clímax da acusação chega agora, quando ele fala da quebra da aliança, quando ele fala de maltratar as pessoas mais fracas nos próprios santuários. O santuário era um local de adoração, mas eles estavam fazendo os santuários de um lugar de abominação, um lugar de pecado tamanho, de pecado tão grande que Deus não se agradava mais de jeito nenhum. Eles tinham feito isso na própria terra, na terra que Deus conquistara para eles. Este é o clímax da acusação. Ele fala de nazireus. Nazireus são todos aqueles que estavam separados. Eles eram santificados ou porque eles faziam um voto de nazireu e por um tempo eles ficavam sem cortar cabelo, sem tomar vinho, sem tocar em nada impuro. Isso era um voto de nazireu. Existiam, entretanto, nazireus que eram nazireus desde a concepção. Sansão foi um nazireu desde a concepção, Samuel foi um nazireu desde a concepção e João Batista também foi. Então, eles tinham feito isso. Eles tinham feito o que era de mais abominável. Eles tinham dado vinho ao nazireu. Eles tinham amordaçado os profetas, para que os profetas não pudessem falar sobre o juízo de Deus. Eles tinham desacreditado, rejeitado
consagrados profetas que Deus havia levantado para manifestar a disciplina, as novas revelações. E aí ele fala, ordenastes, como se o povo estava ordenando alguma coisa. E aqui ele dá uma ideia de como o povo se comportava naquela época. O povo se comportava, agia como se ele estivesse à frente das coisas e não Deus. Então, este é o clímax da acusação. Este é o máximo da acusação que se faz ao povo. E aí vem o anúncio de juízo. Este anúncio de juízo, ele fala, eis, sempre quando inicia uma palavra com a expressão eis ou ai, quer dizer que lá vem um anúncio de juízo. E este juízo, ele está simbolizado numa carroça que está muito cheia, carregada de feixes, ou seja, uma carroça que está muito pesada. E esta carroça vai passando pelos lugares e vai esmagando tudo que existe debaixo dela, porque ela está muito pesada. Portanto, ela vai deixando, inclusive, marcas no solo. As rodas fendem a terra. O juízo viria em seguida. Seria invasão, seria fogo, seria matança, seria exílio dos anúncios anteriores, que é o juízo dos anúncios anteriores. O julgamento é acompanhado de pânico. É a vinda de Deus. Nem a força dos soldados, a velocidade deles, a perícia no arco, nem mesmo o uso do cavalo ou a coragem dos valentes, os armamentos salvariam este povo. Se as rodas fendiam a terra, se esta fenda que as rodas estavam fazendo na terra, pode ser, inclusive, aqui entendida por alguns estudiosos, como o terremoto que viria e que ficou conhecido depois pelos escritos de outros profetas. Amém, amados? Bons estudos.